Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Não adianta pedir para o Alckmin falar um discurso mais longo que ele não fala. Eu lá atrás falei, Alckmin, você não tem que fazer discurso telegráfico que você fazia nos comícios. Aqui é uma reunião de pessoas, sabe, mais qualificadas do ponto de vista político. Você pode falar um pouco mais. Mesmo assim, ele foi telegráfico, como sempre. Só faltou dizer uma coisa, Alckmin, as pessoas que não estão na comissão que está sendo escolhida, ainda não terminou, vão participar da transição. Eu fiz questão, primeiro, de colocar o Alckmin como coordenador para que ninguém pensasse que o coordenador vai ser ministro. Ele não disputa a vaga de ministro porque é o vice-presidente da República. Qualquer outro que eu colocasse, esse cara vai ser o coordenador, ele vai ser ministro. Não, e eu tenho um pedido para todo mundo, quando convidar alguém para participar da comissão de transição, dizer o seguinte, olha, não será ministro as pessoas que estão. Pode ser ou pode não ser. Mas ninguém fique trabalhando como se, eu vou ser ministro porque eu fui escolhido para a comissão de transição. A segunda coisa é que a comissão de transição não decide nada. O que a comissão de transição vai fazer é como se fosse uma máquina de ressonância magnética, ou seja, ela vai fazer um levantamento da situação do país. E, a partir dessa situação do país, nós vamos discutir e vamos tomar algumas decisões para começarmos o processo de mudança do nosso país. Portanto, se alguém quiser contribuir, quiser mandar proposta, tiver alguma coisa, por favor, sabe, não se sintam excluídos, porque não estão na lista das pessoas que estão participando. Sabe, o Alckmin é o coordenador, o Aloysio Mercadante e a Gleice têm um papel importante, e cada partido político que participou da coligação tem um papel importante. Nós estamos começando um processo. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que eu estou vendo aqui a cara de companheiros que ganharam as eleições, a cara de companheiros e companheiras que perderam as eleições. Eu queria dizer para vocês que o fato de alguém ter perdido uma eleição não significa que esse alguém é menor do que alguém que ganhou. Significa apenas que, possivelmente, quem ganhou tenha sido melhor compreendido pelo discurso que fez. Eu, cada vez que perdia uma eleição, e não foram poucas as eleições, quantas vezes eu em casa chorava, porque eu achava que o meu discurso era o mais correto, eu achava que a minha proposta era mais correta, eu achava que eu era o melhor para o país, e eu ficava triste porque eu não tinha conseguido convencer o povo daquilo que eu acreditava que eu era. Então, muitas vezes, nós temos que compreender que a gente perde, mas se não fosse, às vezes, a derrota da gente, a gente não fosse candidato, o que está eleito não estaria eleito. Porque muita gente está eleito pela somatória de voto daqueles que perderam. E, às vezes, por diferença pequena. Então, é preciso que a gente leve em conta isso na nossa relação, porque, muitas vezes, só é reconhecido quem ganha. Quem perde, não ganha. Aliás, a gente costuma dizer que quem conta a história de uma nação são os vencedores. Os perdedores não têm o direito de escrever. Nesse caso, eu queria dizer para vocês, os perdedores vão ter o direito de escrever e vão ter o direito de participar desse processo de transição e desta governança. Terceira coisa que eu queria dizer para vocês é que se tem um ser humano feliz no planeta Terra, sou eu. Eu estou muito feliz porque eu sempre acreditei em Deus. E eu acho que depois de tudo que aconteceu comigo, depois de tudo, eu me sinto como se eu estivesse sendo ressuscitado. Sabe, muita gente não imaginava que a gente pudesse estar vivendo esse momento agora.
E nós estamos vivendo esse momento, não por mérito pessoal de qualquer pessoa que esteja aqui, mas pelo mérito e pelo compromisso coletivo que nós temos com o povo brasileiro e pela grandeza política do povo mais humilde e mais pobre desse país. Isso significa que a gente não tem que ter vergonha de dizer que o nosso voto, sabe, é o voto daquelas pessoas que mais necessitam. É daquelas pessoas que um dia viveram num país que tinha um governo que olhou para elas, que governou prioritariamente para elas, sem esquecer da responsabilidade da participação de outros segmentos da sociedade. E às vezes eu não fico chateado quando algumas pessoas não compreendem, ou seja, quem nasce no centro de Salvador, quem nasce no centro de Recife, quem nasce no centro de São Paulo, quem já nasce no asfalto, com luz elétrica, com água encanada, sabe, não tem noção do que é fazer política para o povo pobre nesse país. As pessoas não têm noção do significado, sabe, de uma cisterna. Parece uma coisa trivial para quem tem água encanada, quem lava a calçada com a torneira com água potável, quem lava carro com água potável, sabe? Parece bobagem. Por que fazer 1.400.000 cisternas? O que se interessa a economia brasileira? O que isso representa para o PIB? A gente não pensa no PIB quando a gente faz isso. A gente não pensa na economia ou na macroeconomia. A gente pensa na sobrevivência da espécie humana que o Estado tem a obrigação de cuidar e dar a possibilidade da igualdade de condições para as pessoas. E eu acho que vocês e os milhões de brasileiros que votaram outra vez, votaram por conta disso. Votaram porque vocês acreditam que, embora a gente tenha que governar para todos, a gente tem que tratar prioritariamente as pessoas mais necessitadas. A gente tem que discutir o mundo do trabalho. Você não pode viver num mundo, sabe, em que os trabalhadores parecem que são microempreendedores, mas que trabalham como se fossem escravos, sem nenhum sistema de seguridade social para protegê-los no infortúnio. Os empresários que ficaram chateados porque nós falamos que vamos rediscutir a legislação trabalhista, a verdade é que nós vamos ter que discutir a relação capital e trabalho no século XXI. Quem é empresário sério, quem é sindicalista sério, sabe que a gente não poderia ficar no século XXI tratando apenas da lei feita em 1943. Mas a gente também não pode abdicar daquilo que era conquista e que dava segurança ao ser humano mais humilde. Alguns direitos que foram tirados dos trabalhadores. Parece pouco, mas a reforma na aposentadoria fez com que um trabalhador que receberia normalmente R$2.000 vai receber R$1.300 agora. Parece pouco que uma mulher que poderia receber R$2.000 de pensão do marido vai receber metade disso. Ora, por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que toda hora as pessoas falam é preciso, sabe, cortar gasto? É preciso fazer superávit? É preciso fazer teto de gasto? Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social desse país? Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? Por que a gente não estabelece um novo paradigma de funcionamento nesse país? Eu quero dizer para vocês que a única razão que eu tenho de voltar
a exercer o cargo de presidente é tentar restabelecer a dignidade do nosso povo. E a prioridade zero, outra vez, o mesmo discurso que eu disse em dezembro de 2003, de 2002. O mesmo discurso. Não tem que mudar. Não tenho que mudar uma única palavra. E eu quero dizer para vocês, se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida. Gente, desculpem, mas o fato é que eu jamais esperava que a fome voltasse nesse país. Jamais. Quando eu deixei a presidência da República, eu imaginava que nos 10 anos seguintes, esse Brasil estaria igual à França, esse país estaria igual à Inglaterra, esse país teria evoluído do ponto de vista das conquistas sociais. Esse país teve o impeachment de uma mulher, sob uma mentira de uma pedalada, a pretexto de melhorar esse país. Esse país viveu o maior processo de negação da política que eu conheço na história. Neste país, eu fui acusado das maiores infâmias, sem que o acusador jamais pudesse provar. Eu não tive que provar a minha inocência. Eu tive que provar a culpa de quem me acusou. Eu tive que provar a culpa do Moro. Eu tive que provar a culpa do Dallagnol. E graças a Deus conseguimos provar. E nós votamos por isso. Porque esse país é o terceiro produtor de alimento do mundo. Esse país é o maior produtor de proteína animal do mundo. Esse país pode efetivamente garantir que cada cidadão possa comer. Não há explicação. A única explicação é que falta compromisso dos governantes com isso que é o essencial. A gente se preocupa tanto. Nós temos que garantir uma política fiscal muito séria, porque é preciso pagar o juro com o sistema financeiro. E aqui eu tenho dito durante a campanha, ninguém pode falar de responsabilidade fiscal comigo. Ninguém. Poder falar pode, mas ninguém pode dizer que nesse país tem alguém mais responsável do que eu. Vocês se lembram que quando eu cheguei na presidência em 2003, esse país tinha 12% de inflação. Nós levamos a inflação por cento da meta para 4,5%, que oscilava 2 para cima e 2 para baixo durante todo o nosso mandato. Esse país estava com 12% de desemprego. E vocês se lembram que quando chegou em 2014, esse país tinha 4,3% de desemprego, o menor desemprego da história desse país. Vocês se lembram que esse país tinha uma dívida pública interna de 60,7%. Deixamos a dívida com 37,7%. Vocês se lembram que esse país tinha uma dívida externa com o FMI, em que o ministro Malan, todo final de ano, tinha que ir ao Washington tentar pegar dinheiro para fechar o caixa, e o Brasil era humilhado todo ano, com gente deixando no aeroporto, sabe, do Rio de Janeiro, de São Paulo, para vir fiscalizar as contas brasileiras e dizer o que a gente podia gastar e não podia gastar. A palavra de desenvolvimento não existia. A palavra geração de emprego não existia. Era só a palavra fiscal para garantir que a gente pudesse pagar o FMI. E o que aconteceu nesse país? Nós não só pagamos o FMI, como hoje nós somos credores do FMI. E além do que, o Brasil, que não tinha reserva internacional,
Nós deixamos 370 bilhões de reais, que é o que segura esse país até hoje.